Fala pescador, meu nome é Fernando Bandeca, sou caiaqueiro há mais de 7 anos, já tive 7 modelos de caiaque, já testei mais de 20 modelos de caiaque de pesca, entre eles pequeno, médio, grande e remo, pedal, motor elétrico e motor a combustão. E hoje eu trago nesse vídeo aqui para vocês mais um review de mais uma novidade. Esse é o caiaque Yellowfin 100 da Vibe, uma empresa americana que se estabeleceu agora aqui no Brasil. Yellowfin 100 da Vibe. Esse caiaque é o caiaque de entrada da empresa. O que isso significa? Que é o caiaque de menor custo. Ao mesmo tempo, ele é o caiaque de menor tamanho. Vamos falar um pouco sobre as dimensões dele? O seu comprimento em medidas americanas é 10 pés, o equivalente a 3 metros e 4 centímetros. A sua largura, em medida americana novamente, é 32 polegadas, equivalente a 81 centímetros. O peso do casco desse caiaque é 57 libras, convertendo dá 25 quilos. A capacidade de carga é de 375 libras, o equivalente a 170 quilos. Para um caiaque desse tamanho, é muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre os itens de série desse caiaque. Caiaque pequeno e compacto, pesando 25 quilos. A princípio você pensa que ele é um pouco pesado, mas quando você olhar e ver os itens inclusos de série, que pode ser considerado importante, são as alças de transporte. Esse caiaque possui 4 alças, 2 laterais, uma frontal e uma traseira. E essas alças, galera, é diferenciada. Elas têm a espessura adequada para você pegar com a mão, o espaço entre o casco bacana, e lembrando que, além do seu design bonito, ele tem uma capa emborrachada que facilita de você segurar ela com firmeza. Eu achei que o bagageiro tá até bacana, hein, galera? Tá um espaço muito top. Eu consigo colocar minha caixa térmica, minha caixa de pesca e até uma garrafa de café. E isso é importante, hein? E em respeito a você, consumidor de caiaque, esse caiaque já vem com os tampões de dreno. É item de série, você não tem que comprar. O casco possui 8 drenos e ele vem com os 8 tampões. Galera, falando sobre o item de série, a cadeira da Vibe. É uma cadeira diferenciada do que normalmente a gente costuma ver no mercado. Ela é padrão em todos os caiaques da Vibe, porém esse padrão é só a parte das costas. A base embaixo ela muda dependendo do modelo. Porém, o pessoal tem comentado muito em que esse tipo de cadeira facilitaria para pegar material na parte traseira do caiaque, sendo que na verdade o objetivo da cadeira, das costas da cadeira ficar na base dela, é devido a um acessório que a Vibe vende separado. É um acessório chamado Summit Pierce. Esse acessório se instala na cadeira nessa parte e ele te dá um grau a mais de altura para você poder sentar e também te possibilita subir em cima dele. É claro que a gente não recomenda fazer isso neste modelo de caiaque. Esse caiaque também possui 2 porta-isca lateral à cadeira. Esses também têm elástico para travar a caixa de isca. Um pouco à frente a cadeira, depois das cubas, nós temos o porta-copo e nós temos um espaço com enxertos para você colocar ou suporte de vara ou sonar. Esse caiaque também possui 4 porta-varas, 2 traseiro e 2 frontal. E já adianto para vocês, meus amigos, esses 2 frontais faz uma grande diferença. Um pouco à frente do suporte de vara, nós temos também 2 trilhos. Trilhos para você instalar novamente ou algum acessório, ou suporte de vara, ou até sonar. Diferente do que a gente costuma ver, galera, esse caiaque ele não tem os fincapés embutidos no casco. Esse caiaque possui os fincapés com regulagem. Ele possui 2 cubas. Além de ela ter cesto, essas cubas, a tampa tem salva-tampas. E um detalhe bem importante, galera, nessas tampas elas passam do tamanho da cuba. Isso quer dizer que quando você estiver numa situação que molhou, entrou água ou choveu, na hora que você abre a tampa, você não vai ter o problema que é comum nas cubas de outros caiaques, que é você abrir a tampa e escorrer a água para dentro do cesto.
Então esse é um diferencial, quando você abrir a tampa essa água não vai cair lá dentro. Pessoal, agora uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é o grande diferencial desse caiaque dessa empresa, é o remo. Em todos os caiaques que eu já andei, todos os caiaques que eu já tive, nenhum teve um remo igual. Esse remo ele é de alumínio, mas ele é bipartido, tem corta-gotas e regulagem de comprimento. Mas na prática ele é um remo super leve e super fácil de remar. Pessoal, um outro diferencial da empresa da Vibe é que você recebe com o caiaque isso daqui, ó. Esse daqui é um kit reparo. Eles te mandam um pedaço do material do polietileno que o caiaque foi feito. É aquele tal de seguro para prevenir. Você não quer usar, mas é bom ter. Pessoal, para fazer o teste aí do caiaque, fiz algumas pescarias já e baseado na minha experiência com vários outros caiaques, principalmente desse porte, né, que eu já tive inclusive alguns, tem umas observações bem interessantes para te fazer, né? E eu acredito que a principal é o remo. Esse remo da Vibe, ele é absurdamente leve, ele é muito leve, ele é uma pena. E o formato dele te permite desenvolver bem o caiaque sem você gastar muita energia, né? Eu sempre comento isso com o pessoal, que a velocidade do caiaque não tem a importância com você chegar rápido, a importância dele é você gastar menos energia. E esse caiaque tem duas coisas que eu gostei muito nesse fator, que é, primeiro, o remo dele ajuda muito na remada, e segundo, ele não tem arrasto, tá? O que quer dizer não tem arrasto? Quando você rema e larga, ele continua indo, ele não freia. Alguns caiaques, eles normalmente, quando você para de remar, eles param na mesma hora. Então isso pesa muito no braço para remar. E esse caiaque não tem arrasto. Então são dois pontos bem legais que eu gostei sobre a velocidade dele. Agora, claro, né? Existe um ponto que diz assim, o caiaque é mais pesado. Então o arranque inicial dele, ele não tem a mesma pegada que um caiaque mais leve. Mas depois que ele começa a atingir velocidade, você não faz mais força nenhuma. Então, cara, para mim, isso daí foi um dos fatores principais desse caiaque aí. Vamos falar um pouco sobre a estabilidade do caiaque, né? Por ser um caiaque de 3 metros, tá excelente a estabilidade, tá excelente. Sim, ele tem um balanço, tá? Eu tenho que observar isso para vocês. Ele tem um balancinho. Quando você pega ele aqui, ele tem um balancinho. É o chamado balancinho bobo, né? Mas você pesca em pé nele tranquilamente, muito sossegado, tranquilo mesmo, tá? Lembre-se sempre que eu faço a comparação para um caiaque muito pequeno. Então, assim, eu acredito que a estabilidade dele está muito boa, referente à proporção de tamanho dele. Mais um fator legal dos testes é assim, ó. O caiaque tem 25 quilos, ele é pesado. E a gente sabe que um caiaque pequeno, ele precisa ser leve para ajudar você a transportar ele. Mas essas alças de transporte facilita muito. Então, assim, para você ter ciência, ele é um pouco pesado para você carregar, mas é prático, é fácil. É fácil de carregar. Você faz um pouco de força, mas ele é bem fácil de carregar. E é uma coisa que eu sempre digo, às vezes menos é mais. Um caiaque pequeno, dependendo como que você vai pescar, ele pode te atender melhor que um grande, ou vice-versa. Uma coisa que eu gostei muito também, galera, é esses suportes de vara dianteira. Então esses suportes da frente me ajudam para trocar de isca, e se eu quiser me locomover com todo o meu material de pesca e filmagem, dá tranquilamente para mim colocar as duas varas na frente e andar sem problema nenhum. Isso ajuda bastante. Os fincapé facilita um pouco para descansar as pernas, tá? É uma coisa que eu acho legal, porque se você puxar ele para trás, ele encolhe e depois você aperta com o dedo e empurra ele para frente. Isso daí é bacana. Pessoal, agora uma coisa que é importante falar sobre os testes é referente ao trekking do caiaque. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que todo caiaque com um pouco comprimento, ele tem um trekking inferior. Esse caiaque não é
diferente dos outros. Mas comparados a todos eles, o trekking dele está excelente. Ele consegue até manter um certo nível o caiaque alinhado. Obviamente que a gente tem essa noção de que um trekking menor ele gira mais, mas eu fiz alguns testes pescando também e me surpreendeu, porque na hora que eu estou pescando, que bate um vento, o vento empurra ele sem ele estar girando. Então eu comecei a perceber que o trekking é inferior sim, para a proporção do tamanho do caiaque, ele está excelente. Então vamos lá, a minha recomendação desse caiaque para você seria pescarias curtas, pescarias que são rápidas, tá? É aquela pescaria que você não precisa carregar muito material. Ele é um caiaque pequeno, você não vai conseguir carregar muito material. Porém, ele se torna muito prático quando você vai fazer uma pescaria que você não precisa levar muito equipamento. Eu arrisco a dizer que de repente até remadas longas ele pode ser uma boa ideia, lembrando sempre de que não é um caiaque para você carregar muita coisa. Agora, aquela pescariazinha de final de dia ou no alagadinho, galera, o ditado menos é mais faz valer a pena. Então você, pescador, que quer um caiaque desse porte aqui, se você pesca em alagadinho, faz pescarias mais rápidas ou carrega pouca bagagem, ele é ideal. Você vai ter menos trabalho para transportar, vai ser mais fácil para guardar e vai ser melhor. Valeu, um abraço, até a próxima.